A Major tem muita história, né? Pra quem não sabe, esse cara é dono da Major, do Major. Chame como quiser, depende da geração. Depende da geração. Você tem muito... A Major tem muita história. Eu, quando cheguei em Belo Horizonte, cheguei em 2018, muita gente falava que a Major é uma das casas mais conhecidas, com mais história aqui, que, sei lá, os nossos pais talvez já foram a Major, não sei. Sim. Mas, cara, me conta um pouco sobre a história dessa casa e por que ela é tão conhecida assim em Belo Horizonte. Legal. É engraçado porque... É uma história que a gente não cansa de contar, porque passa geração entre geração e o Major tá lá, né? Graças a Deus a gente está conseguindo perpetuar essa história. O Major ele surgiu em 1992. Quem fundou foi meu sócio, Rodrigo Buchardet, mais conhecido como Bucha. E qual que era a ideia, né? Os prédios, alguns prédios naquela época, os prédios mais antigos daquela época, então em 1992, os prédios que foram construídos muitos anos antes disso, eles não tinham P, né? Sei lá como é que vocês chamam. Pilotis. Área de brincar. Área de lazer. Enfim, hoje em dia os prédios têm 3 andares de área de lazer e naquela época muitos prédios nem tinham área de lazer. Então o que alguns prédios faziam? Alugavam sítios na região da Pampulha, onde hoje é a Toca da Raposa, esses lugares, as pessoas alugavam sítios ali e o P do prédio era ali. Era uma espécie de clube, assim. Então, olha, você paga aqui R$400 de condomínio, então você tem acesso ao sítio XYZ lá na Pampulha. E as pessoas iam muito para esse sítio. O meu sócio, ele começou a fazer festas no sítio do prédio dele. Só que aí as festas tomaram uma proporção muito grande, assim. E naquela época a banda que tocava nas festas dele era o Skank. Só que o Skank não era o Skank, né? O Skank tocava Oasis, era uma outra loucura, assim. E aí as festas bombaram tanto que ele fez uma grana e alugou a casa que era do Major antigo, na rua Major Lopes. Aquela casa da rua Major Lopes foi construída em 1952. E aí meu sócio, em 92, chegou para a proprietária, então, daquela casa, e a casa estava caindo aos pedaços. Falou, quanto você quer nessa casa? Aí ela fez uma proposta, sim, valor que deve ser o equivalente a R$500 nos dias de hoje. Fez uma proposta, alugou, levou uma televisão para lá, levou 2 caixas de som e botou as festas que ele fazia no sítio do prédio dentro dessa casa. Lembrando que o Major, naquela casa antiga, ele não tinha os 2 andares, ele era só um andar. E ele não tinha muro pra rua, era uma portinha que você entrava e já estava na rua. Então ele botou um balcão, um palco e essa televisão, que naquela época poucas pessoas tinham televisão, né? Nos anos 90 ali. Na verdade, pessoas tinham, mas nem todo mundo tinha esse tanto de televisão que tem hoje. Não era tão fácil quanto é hoje. E aí ele chamava a galera pra ver jogo ali, e etc. Enfim, e aí virou o Major daquela época, que era o pub. E é por isso que tem essa discussão de o pub ou a boate, né? Que as gerações... Hoje a geração nova conhece o Major como uma boate. E o meu sócio fundou ela como um pub, né? O pub Major Lock, né? Então foi assim que surgiu em 1992 o Major. E aí, respondendo sua pergunta, por que o Major é tão conhecido? Acho que é porque hoje nós somos a casa mais antiga do Brasil, 30 anos, com o mesmo nome. Ah, Marreco, mas tem uma casa, não sei qual, que tem 50. Claro, gente, tem várias casas que tem muito, muito mais tempo que o Major. Mas como o mesmo negócio... O Major tem 30 anos. Até esse ano a gente era 30 anos no mesmo endereço, no mesmo lugar. A gente mudou, né? Mas algumas casas montaram restaurantes, depois viraram boate, algumas casas eram outras coisas, enfim. Mas como boate, como negócio, legal, ali, o Major é a mais antiga do Brasil. E como que você entra nessa história aí? Você falou que seu sócio fundou e... De onde surgiu a sua participação ali dentro? Então, o Major tem 30 anos e vou fazer 33 agora, né? Inclusive, acho que quando for no Ágil eu vou ter feito 33, mas quando é seu aniversário? Primeiro jogo do Brasil. Primeiro jogo do Brasil, beleza. Anotado. Brasil e Sérvia, vai ser meu aniversário, 33 anos. E aí eu entrei lá em 2000 e... Putz, não vou lembrar, mas eu entrei lá como promoter. Desculpa, entrei lá como DJ. Então eu comecei discotecando lá na Major Tronic, que era a festa que tinha toda quinta-feira de eletrônico. Naquela época, as raves tinham surgido no Brasil naquela época. Eu acho que é 2006, tá? Posso estar enganado, mas acho que foi 2005, 2006. As raves tinham surgido... Olha que loucura, gente. Vou contar uma curiosidade aqui, abrindo parênteses. Conte muitas. Nessa época, a Câmara dos Vereadores estava discutindo criminalizar a música eletrônica. Olha que doideira, considerava música eletrônica, ou seja, rave, ponto de venda de droga. Olha como é que... Assim, hoje é fácil, né, gente? Olhar pra trás e falar, nossa, que caras doidos, né? Só que assim, naquela época tinha muito essa discussão. Os pais de todo mundo achavam, falavam, não, você vai pra rave, você vai ou pra consumir ou pra vender droga.
Então eu entrei nesse submundo da rave nessa época ali e comecei a tocar, não vendendo drogas, viu, gente? Eu entrei discotecando. E aí conheci o Universo Paralelo, tive a oportunidade de tocar no Universo Paralelo, que é um festival lá em Pratigi, na Bahia, 10 dias de festival. Rodei Minas Gerais inteiro discotecando por todas as raves de Minas, que era aquela rave pé sujo mesmo, lama, barro, copo de catuaba por R$4. Era uma coisa trash louca ali naquela época. E aí virei DJ do Major. Aí evoluí um pouco, virei promoter, comecei a fazer a festa Noite do Sino, que era uma festa que tinha toda sexta-feira. E aí depois comecei a fazer outras festas, fiz festa no Chalezinho, fiz festa lá na sala, montei uma festa chamada Pink My House, que a gente fez em Vitória, fez em Floripa, fizemos uma edição com 5.000 pessoas em Belo Horizonte. E aí um dia o meu outro sócio, Ramiro, chegou pra mim e falou: cara, eu tô a fim de morar na Califórnia, eu preciso de alguém pra tocar o Major, e você é o cara que eu mais confio, você é o que tá mais preparado, você tá há muitos anos com a gente. E aí eu virei sócio do Major ali com 24 anos, mais ou menos. Saquei. Então foi algo que foi acontecendo naturalmente. Naturalmente, não cara. Foi algo, tipo, planejado. Quero trabalhar com festas, com eventos. Mais ou menos. Essa pergunta é muito legal, assim, porque as pessoas falam: Marré, como é que você montou um planejamento pra virar dono do Major? Obviamente que tem não teve um pinto sério ali, dominar o mundo. Eu não desenhei ali uma equação no caderno e falei: esse é o caminho que eu vou percorrer para chegar ali. Não, mas, de fato, até se a gente jogar projeto no dicionário, isso é uma coisa muito legal. Projeto é você construir um plano de médio ou de curto, médio ou longo prazo alcançável. Então, qual que era o meu primeiro projeto? Era virar DJ do Major. Aí eu virei. Qual que era o meu segundo projeto? Virar promotor do Major. Eu virei. Então, quando eu era DJ, eu não falava: eu vou ser dono dessa boate um dia. Lógico, gente, a gente sonha, né? Sonhar, claro. Eu quero um dia ganhar na Mega Sena, tô sonhando. Se um dia eu ganhar, vou falar que eu planejei ganhar. Não, às vezes aconteceu, eu ganhei. Mas, aí eu tinha esses projetos, que eram projetos em curto espaço de tempo, que eu almejava alcançar e comemorava aquelas pequenas vitórias. Um levou ao ali. outro, mas você não conseguia sair lá do zero e já se tornar dono do Major lá de primeira. Eu precisei passar por tudo que eu passei. Legal. E diga-se de passagem, eu brinco que eu só virei dono da Major porque eu trabalhei 1 ano na Sala. Olha que loucura. Eu falo isso com o pessoal lá da Na Sala, são grandes amigos, os sócios lá do Grupo Chalezinho. Eu saí, tinha uma época que eu era promotor do Major e a Na Sala me fez uma proposta para assumir o time de marketing lá. A Na Sala tinha uma boate dentro do Shopping Ponteio e eu assumi o time de marketing lá. Trabalhei por 1 ano lá, a gente montou a nova Na Sala. A Na Sala era uma boate muito classuda, muito sisuda, assim. E aí eu montei o projeto de uma Na Sala mais descontraída, assim, desconstruída, que eu queria dizer. E aí eu fiquei 1 ano lá, não me encontrei muito, saí, pedi demissão, e aí foi que eu recebi o convite do Major de virar sócio, que o meu atual sócio me chamou. Só que eu só dei conta de virar sócio naquele momento, porque a Na Sala foi um baita aprendizado, né? Então, é o que você acabou de falar, assim, que se eu tivesse pulado etapas, talvez o Major hoje não estaria tão sólido como ele está, assim. Então, eu concordo muito com o que você falou, cara. Eu acho que às vezes a gente precisa passar por uns perrengues, assim, fazer umas coisas que a gente não gosta pra cair na real e aprender mesmo, né? É isso, o mínimo que você vai aprender. Então eu saí da Na Sala triste, saí porque eu não queria sair, pedir demissão. Pedir demissão não é uma coisa gostosa, né? Só que, cara, hoje eu olho e falo: cara, foi um puta aprendizado trabalhar com os caras lá. Os caras são foda, são gigantes. E graças a esse momento, um desses momentos que foi esse, eu me tornei, eu acho que um profissional e a pessoa que eu sou hoje, sabe? E, cara, tipo assim, para as pessoas que estão querendo começar a trabalhar com evento, seja DJ, ou o cara quer ser promoter, ou ele quer chegar num ponto, já tá sonhando alto e ser dono ou sócio de uma boate, casa de festa, pub, o que uma pessoa que trabalha nesse meio vai ter que enfrentar, que você olha e fala assim: cara, todo mundo dessa área pena com isso? Uma coisa assim, uma coisa que tá na rotina. Eu acho que o promoter, ele é um vendedor, né? Assim, o cara que te liga para te vender Prudential, para te vender Monavi, para te vender Rinodê, todas essas marcas. Eu brinco que é mais ou menos por aí, assim. O promoter, ele tem que matar um leão por dia, ele tem que ligar para uma por uma pessoa, ele tem que mandar mensagem por mensagem para conseguir vender o quê? O produto dele, que é nada mais do que uma festa ou uma casa. Então, o que você vai ter que enfrentar? Vai ter que se acostumar a receber nãos, vai ter que acostumar a pessoas pedindo favores, vai ter que acostumar o cara ficar te responder, mas passa um tempo, ele aparece de novo. Ou seja, você tem que entender que você tem um produto, que você
você vai trabalhar ali um público, né? Que, por exemplo, Belo Horizonte, você vai começar a produzir evento aqui. Você trabalha, querendo ou não, a mesma bolha ali por muito tempo ali. Então eu tenho Major, eu tenho 500 clientes por noite, mas querendo ou não é a população inteira de Belo Horizonte que vai no Major, é uma bolha de um número X de pessoas que eu tenho que trabalhar essas pessoas e às vezes elas vão se cansar do seu negócio. E aí você tem que ter aquela habilidade de se reinventar e de perceber, né? Que esses momentos, eles acontecem, tá tudo bem, assim. Então engole sapo, vai e seja um vendedor, assim, seria esse o ponto.